Amém? A palavra de hoje é uma reflexão. É uma reflexão para os nossos dias. Né? Eu sempre chego aqui e ultimamente nós pegamos a palavra e trazemos para o nosso dia a dia. Para refletirmos durante a semana do que está acontecendo, do momento atual do dia de hoje. Isso também é a igreja. Isso também é levar o evangelho. Isso também é pregar o nome do Senhor. Amém? O assunto, ele é sério, é importante. E principalmente para aqueles que estão nas nossas redes sociais também, vão ouvir daqui a 10, 15, 20, 30 anos e vão ver, né, como isso melhorou. Vamos prestar bastante atenção. E a palavra de hoje está em Mateus, capítulo 18, quem quiser me acompanhar. 18, versículo de 1 a 6. Amém? Aqueles que quiserem me acompanhar, diz assim: naquele momento os discípulos chegaram perto de Jesus e perguntaram: quem é o mais importante no reino do céu? Jesus chamou uma criança, prestem bem atenção, tá? Jesus chamou uma criança, colocou-a na frente deles e disse: eu afirmo a vocês que isto é verdade. Se vocês não mudarem de vida e não ficarem iguais às crianças, nunca entrarão no reino dos céus. A pessoa mais importante no reino dos céus é aquela pura, que fica igual a esta criança. É aquela que, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará recebendo a mim. Quanto a estes pequeninos que creem em mim, se alguém for culpado de um deles me abandonar, seria melhor para essa pessoa que ela fosse jogada no lugar mais fundo do mar, com uma pedra grande amarrada no pescoço. E eu vou... Que palavra! Eu sei que, falando das nossas criancinhas, Jesus, ele usou uma criança como exemplo de pureza. Mas também alertou sobre as consequências terríveis de quem as escandaliza. Hoje, escandalizar os pequeninos vai além do abuso físico. Inclui exposição indevida de internet, violência digital, né, que hoje está de todas as notícias. Ultimamente, essa semana, um internauta, um influenciador, né, que hoje está no auge, a palavra influenciador para os jovens aí, para as crianças, para o influenciador. Ele influencia tanto para o bem quanto para o mal, infelizmente. Um influenciador famoso denunciou uma rede de pedófilos pervertidos. Enquanto muitos de nós, né, sabíamos da situação, muitos de nós sabíamos e fechávamos os olhos, não é verdade? Muitos de nós já sabíamos, muitos de nós já vivenciamos isso diariamente. Muitos de nós víamos nossas crianças, nossos jovens se perdendo na internet, na tal de tecnologia, e fechamos os olhos. Muitas coisas ruins na internet e nós deixávamos passar. Muitos de nós colocamos para nossas crianças o celular, a internet, para um pouquinho passar o tempo. E esse influenciador, uma coisa que ele disse uma frase que isso me impactou bastante. É que quando ele diz que às vezes é tão perigoso uma criança estar dentro de casa, na internet, do que ela ir para a rua. Lá na Praça da Sé, e uma praça tão perigoso lá quanto dentro da nossa própria casa. E é verdade. Essa exposição, e muitos de nós, muitos parlamentares, se mobilizaram agora, né? Depois de toda essa denúncia, depois de tudo que está acontecendo, desse escândalo todo, agora mobilizarem para fazer leis, quando há tanto tempo poderia ter feito essas denúncias. Aí aparece agora muitos, né, parlamentares, aparece Ministério Público, aparecem nosso tão querido ECA, né, que agora tantos órgãos que poderiam fazer tanto, e agora esperando só essa oportunidade, né, de um escândalo desse para mostrarem, né, o que eles podem fazer. E
E a sociedade, nós, né, muitas vezes agimos apenas quando o caso ganha repercussão midiática, né? Nós queremos nos alertar apenas quando isso causa um alvoroço na sociedade, quando aparece tudo isso nos noticiários. E aí, quanto à pedofilia, e como nós percebemos, nós paramos para pensar, quantas falhas acontecem dentro da nossa própria casa. Quantas falhas acontecem diante dos nossos olhos. Nós como pais, como tios, né, como avô, avó. Quantas falhas nossas. E hoje eu queria chamar a atenção de tudo que acontece, e o que é pior, essa lentidão. A lentidão do poder público em criminalizar, em combater efetivamente essas falhas. Que começa dentro da nossa própria casa. E o poder público fechando os olhos. E às vezes demora para poder fazer com que sejam investigados, sejam combatidos efetivamente. E a pergunta que eu queria fazer hoje para deixar como reflexão: quantos casos ainda estão ocultos, que viralizaram, né? E que estão ocultos dentro de nossa própria casa, dentro da nossa própria sociedade, com relação a esse assunto. O terrível se tornou normal. Para nós, isso se tornou normal. E perdemos a noção do que é normal. Estamos perdendo. Nós estamos nos perdendo. E o que é pior, nós estamos, como consequência, levando para nossas crianças. Porque nós estamos normalizando toda essa situação. Muitas das vezes nós vemos, assistimos, mas deixamos para lá. E todo esse aparato, né, durante a semana me fez refletir com relação a isso e trazer aqui para a igreja, né? Trazer para refletirmos juntos essas notícias de violência sexual, de pedofilia, de adultização. Muitos de nós, como filhos, às vezes queremos adultizar as nossas crianças. Eu lembro que isso me faz uma reflexão de como nós passamos a nossa infância, né? E o que as crianças passam a infância hoje, o que elas vivem na infância hoje. Eu sei que quando falar aqui vai trazer um pouquinho da reflexão do que nós passamos na nossa infância. A minha infância foi maravilhosa, não tenho do que reclamar. Tomando banho de rio, tomei muito banho de rio, não tinha celular, não tinha como postar na internet onde eu estou, né, para mostrar para todos que isso hoje está no auge, dizendo onde estamos, o que nós estamos comendo, né, fazem questão de colocar um prato assim maravilhoso. Tudo é postado hoje. Perdeu nossa privacidade. Nós perdemos nossa privacidade porque nós queremos expor para os outros que estamos melhores que os outros, para fazer talvez a nossa inveja boa. Nós estamos expondo a nossa vida. Nós estamos expondo nossas crianças. Quantos de nós, eu falo por mim, eu acho maravilhoso às vezes colocar foto da minha filha. Olha, minha filha como está grande, está linda. Mas, assim como tem pessoas maravilhosas vendo aquela postagem, muitas com espírito ruim, para pegar aquelas fotos e transformar aquelas fotos em redes, em sites de pedófilos. E isso traz uma reflexão para nós, sabermos o que nós estamos colocando na internet, para saber o que nós estamos colocando todos os dias da nossa vida para as pessoas visualizarem, em troca do tal like, né? Em troca de nos tornarmos com mais seguidores. Eu não sou muito boa disso porque eu não tenho muito, só visualizo, não. Mas eu sei que quanto mais seguidores, os jovens devem saber, quanto mais seguidores melhores, quanto mais pessoas visualizaram nossa foto, nossos vídeos, melhor, né? Nossa exposição é melhor. E é preciso resgatar o senso de urgência e indignação, pois a normalização, como eu acabei de falar,
é um perigo. Se tornou um perigo. Falando, né, nós não tínhamos tanto acesso à internet quanto temos hoje, há muito tempo atrás. E hoje, eu vendo, né, tudo que eu passei, como foi tão bom a minha infância. E hoje, a infância dos jovens, das nossas crianças, é dentro de um quarto, na internet. E ai, se não tem internet, se faltar internet. Faltou energia, faltou internet, é meia hora. Se faltar internet, é meia hora. As crianças agoniadas procurando Wi-Fi, já chega na casa do vizinho, já chega na casa do... eu vou visitar minha irmã. Quando chega lá, me dá tua senha do Wi-Fi. É a primeira coisa que tu chega lá para pedir. É a senha do Wi-Fi. Não chega nem com bom dia, boa tarde, cheguei. Não, me dá tua senha do Wi-Fi. Não é verdade? É. Aí tá os dados e as estatísticas que não me deixam mentir. O aumento de casos registrados hoje é de chocar. Chocar. Muitos de nós nem sabemos, nem vimos, né? Não estamos tão atualizados assim, mas as estatísticas mostram como estão. O índice é muito alto e nós não estamos deixando normalizar. A adultização de crianças. Muitas crianças, eu falei que eu, na minha infância, né, com 16, 17 anos, magra, só ficava tomando banho de rio. E hoje as crianças com de 7, 8 anos estão todas maquiadas, postando vídeo na internet, dançando para os outros. Gente, como... E nós fingimos que não vemos. Nós normatizamos como pais. Não, isso é coisa da idade. Todo jovem faz isso, da idade dela também faz, então eu deixo para lá, deixo passar. Tudo dentro de um quarto, onde passam grande parte nossas crianças e nossos jovens dentro de um quarto. Postando vídeos e fotos e não percebem quantas pessoas mais estão lá do outro lado, que aproveitam aquelas fotos, aqueles vídeos para vender para pedófilos. Quantos de nós estamos perdendo a identidade? Muitos pais estão perdendo a noção. E muitos, o que é pior, além de saberem, eles ainda vendem. Muitos pais sabem e se fazem de cego porque ganham dinheiro em cima disso. Muitos pais querem fazer com que a criança cresça logo para ter corpo, para vender essas fotos, essas imagens para os outros, para ganhar em cima disso. É triste. A nossa sociedade está doente. A nossa sociedade, como eu falei, está leprosa. Nós estamos ficando leprosos. E nós estamos fazendo parte disso. Quantos criminosos nós estamos perdendo a identidade, que muitos criminosos eles estão pegando as fotos que às vezes nós colocamos lá na inocência para criarem perfis falsos na internet, para venderem para outros pedófilos. Criam perfis, né, que é o tal de para aliciar crianças. Nós estamos sendo cúmplices disso. Eu sei que choca, mas nós, quando nos fazemos de cegos, estamos sendo cúmplices de toda essa situação. E as crianças podem ser, elas não têm noção, porque talvez seja bom, né, ser reconhecidas, sair na rua, ser reconhecidos, quantos likes, quanto é bom. Elas não têm noção quanto são humilhadas, estamos coniventes com toda essa situação. E aí eu me pergunto, será que eu postaria uma foto daquela e tenho que postar uma foto do meu filho daquele jeito? Quantas mães e quantos pais estão fazendo isso? O perigo existe, sim. Está dentro da nossa própria casa. E nós nos fazemos de cego, o que é pior. E o que é pior é que muitas redes sociais, eles falham, né? Às vezes precisa denunciar, né, para poder sair do ar, e muitas
falham porque deixam passar, deixam aí, tanto que acontece muito, tem muitos sites, muitos perfis falsos, porque não tem todo esse material de abuso para eles, se não for feita uma denúncia, né? Se eles falham com relação a isso. E nós podemos sim. Aí você me pergunta, mas pastor, o que eu posso fazer? Né? Que comece da sua casa. Se você vê um site ou um perfil falso de crianças, expondo crianças, denuncie. Diz que sim. Começa a denunciar. Denuncia esses vídeos, vai lá, clica, denuncia. Clica em denunciar. Vamos acabar, pelo menos amenizar. Porque precisa vir um influenciador, tudo que ele falou na internet, para poder abrirmos os nossos olhos. Para abrirmos e queremos enxergar, né? E o que é pior, eu lembro que semana passada, não sei se vocês lembram, mas o pastor falou de um assunto muito importante, que foi a fome, né? Sobre a fome, muitos pais com os filhos passando fome. E isso, eles destroem a infância. Mas eu te digo uma coisa, enquanto a fome mata, como ele falou, o abuso sexual mata a alma. É o que mais choca. Quantas crianças estão morrendo de fome, o físico, o abuso sexual, ele mata a alma. Quantas crianças que foram expostas já se suicidaram. Quantos jovens que foram expostos já se suicidaram. Jovens com depressão, com ansiedade. Por quê? Porque nós ajudamos. Porque se ele não postar lá que ele está bem, isso vai para a alma, vai ficando acumulando no interior. Se ele não está bem, ele já quer no outro dia se matar, né? O jovem, se não estiver bem, mostrando para a sociedade que ele está bem financeiramente, se ele não estiver bem para mostrar para os amigos, ele é o diferente, ele recebe bullying. A nossa sociedade está doente. A cultura do silêncio e a prostituição infantil estão sendo normalizados. Aí o que nós justificamos, muitos pais, né, aqui mesmo no interior do Amazonas, no interior do Pará, muitas crianças sofrendo abusos, pais que entregam as crianças para serem abusadas em troca de dinheiro. Em troca de dinheiro porque estão passando fome. Não conseguem trabalhar. Querem só oferecer os filhos. E nós fechamos os olhos para essas situações. Aí nós dizemos, não, isso acontece no interior. Porque lá talvez não tenha trabalho, não tenha emprego, e os pais oferecem crianças, eu digo crianças, com 12, com 12, mas com 12, 13 anos ainda não sabem, engravidando de pessoas que nem conhecem, porque o pai ofereceu em troca de dinheiro. E o que é pior, nós não temos ajuda. Ajuda da justiça? E isso demora demais. Quem poderíamos nos ajudar, né? Nós somos cúmplices. E eu te digo, nós temos muitos lugares para denunciar e fazermos diferente. Nós temos muito a fazer para diminuir esse índice, essa estatística. Nós podemos, sim, começar dentro de casa, sim. Casa verificando quais os conteúdos dos nossos filhos, qual o tempo de horário de internet, o que eles estão fazendo. Rompa esse silêncio. Compartilhe as informações, denuncie. Se você vê seu vizinho ou alguém do seu trabalho passando por essa situação, que está fazendo, denuncie, abusando de crianças, denuncie. Não podemos ficar calados, não podemos ser cúmplices de uma sociedade doente, temos que compactuar com essa sociedade doente. E eu te digo mais, se nós não protegermos essas nossas crianças hoje, quem fará isso? Quem fará isso? Até quando nós vamos ser cúmplices disfarçados de normais, pais
da hora, não é? Assim que os jovens dizem, pais que estão atualizados. Não, esse pai é antigo. Nós temos que mostrar que nós somos pais atuais para deixarmos isso é fase. Todos os jovens da mesma idade fazem a mesma coisa. Pois é. Então, cuidado, né? Eu te digo hoje, cuidado com esses influenciadores, cuidado com o que teu filho assiste na internet, nos sites, nesses sites. Verifique, atualize, né? O que está sendo influenciado, quais são os canais infantis do YouTube que o seu filho pode ou não assistir, né? Que podem expor crianças a risco. E eu tenho o que indicar também, tem um filme muito bom, chamado Os Filhos do Quarto. Ele retrata abuso infantil, a importância da denúncia. Não esqueçam, é um filme que eu indico para vocês. Procure na internet, Os Filhos do Quarto. Ele relata do que nós estamos vivendo hoje, dos nossos filhos deixarem de brincar, deixarem de... não querem mais, né? Só querem ficar com a internet, um ventilador ligado ou um ar ligado dentro de um quarto, onde passamos parte do tempo eles perdendo a infância deles dentro de um quarto. E nós estamos sendo coniventes porque nós dizemos, é melhor dentro de casa do que na rua. Deixamos os nossos filhos dentro do quarto porque é melhor. Pelo menos eu vou fazer comida, ele fica ali no quarto horas e horas e horas, dorme na madrugada, nós nem sabemos o que estão assistindo. Melhor em casa do que na rua, não é verdade? Talvez, como esse influenciador falou, talvez às vezes é tão perigoso dentro da nossa própria casa, dentro do nosso próprio quarto, do que ele na rua. E nós estamos fechando nossos olhos para isso. E muito melhor, eu tenho um livro também, assim como eu estou falando do filme, Os Filhos do Quarto, tem um livro de uma neuropsicóloga, que é da Carla Filó, Quando a Infância Dói. Não esqueça, se você nota esse livro, filme, eu indico a vocês, reflitam em casa, né? Assistam esse filme que é muito bom para a gente refletir. Essa obra, ela foi, assim como a autora, a Carla Filó, ela reuniu vários especialistas com saúde mental, refletindo-se na educação, no desenvolvimento infantil, e aborda as dores invisíveis da infância, os traumas que isso pode levar quando nossos filhos chegarem na fase adulta. Esse livro, ele tem relatos de crianças que sofreram abusos e que ele trouxe para a vida de hoje, como adulto. Nós, às vezes, não percebemos o trauma, né? De crianças que sofreram na infância e aí, às vezes, não conseguem, né, se socializar hoje e nós não sabemos por quê. E esse livro, ele retrata isso, do que talvez uma criança, do que a tua criança está passando hoje, que lá na frente você vai perceber o que ela passou na infância. Tá? Ele desafia, né, a visão da criança feliz. Ele desafia a visão daquela criança que nós mostramos despreocupada, mas ela explora esse trauma, né, a negligência, esses transtornos neuropsicológicos. E principalmente ele relata a falha do sistema, tanto governamental, tanto familiar e tanto da sociedade. As nossas falhas. E como isso impacta no desenvolvimento da tua criança. Para finalizar, eu te deixo essa reflexão durante a semana. E quando Jesus, ele chamou para proteger nossos pequeninos, como eu li no versículo em Mateus, Jesus, ele te deu um alerta. Hoje, a palavra de hoje, ele te deu um alerta da urgência, né, do que as nossas crianças, do que podemos acolher nossas crianças. Então, que essa pregação de hoje, com essa palavra de hoje, ela não fique só aqui, nesses bancos, nesse púlpito, nessas palavras,
mas se transforme numa ação que pode começar por você. E como em Mateus, né? Vou repetir, em Mateus 18, lá para o 10, que diz assim: cuidado, não desprezem nenhum destes pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Jesus Cristo foi muito enfático quando ele diz que ele não apenas, nesse contexto, ele não apenas valorizou nossas crianças, ele colocou elas como centro. E todos nós ao redor delas. Ela é o centro. E a nossa missão, como pais, como tios, é protegê-las. E nós não podemos romantizar, normalizar, nem romantizar essa situação. Não podemos ignorar. Fique atento. Mas e nós? Qual é o nosso papel? E hoje Jesus, se ele estivesse aqui, ele ia perguntar para você: o que você está fazendo para proteger os pequeninos que eu coloquei no seu caminho? Teus filhos, teus netos, teus sobrinhos, o que você está fazendo? E eu te convido a se incomodar, a mobilizar, a transformar. Amém? Amém? Glória a Deus. E não esqueçam, vocês são filhos e filhas amadas do Senhor.